voltar lá para ver se a gente tem algum direito ainda, ou alguma coisa. Depois da pandemia a gente ficou assim meio perdido, agora que nós estamos se organizando, acho que nem aqui também, né? Nós estamos se organizando. Fiquei surpreso de ver uma porta aberta ali do lado dos copinhos. Fiquei surpreso de ver aquela porta aberta ali da biblioteca, da livraria, biblioteca, né? Bom, eu acho que todo mundo já percebeu qual é a didática dos espíritos. Então a gente vem na casa espírita, senta, aguarda um minutinho, fazemos uma prece, depois a gente faz uma preleção sempre em torno do evangelho, porque isso é uma assistência espiritual. Se fosse uma escola a gente ia debater um tema, mas é uma assistência espiritual. Aí a gente termina com uma prece e aí nós somos chamados para as câmaras de passe. E lá dentro os espíritos estão lá previamente já marcados para ler a nossa ficha, ver o que podem nos ajudar. Não raras vezes, se a gente já veio 2, 3, 4 vezes, eles visitam a gente em casa, horas antes, momentos antes, dias antes, para saber onde pode estar o problema que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos vivendo. E aí, com base nisso, eles inspiram o expositor que vem aqui para a gente pensar em uma determinada direção, porque muitas vezes é apenas uma mudança de postura da nossa parte, e aí com essa mudança de postura a gente resolve problemas assim intermináveis. Então eles inspiram a gente a estar aqui, falar com vocês. É por isso que a gente tem essa preleção aqui inicial. Então a gente está aqui sujeito à bondade, ao amor, à misericórdia de Deus, mas também dos nossos benfeitores, que fazem um trabalho muito grande com a gente, imperceptível e invisível. Porque a gente vem aqui, acredita que a gente vem aqui, entra lá na câmara de passe e sai. Deu a impressão que os espíritos estavam ali, fazem alguma coisa, né, e depois vão embora, né? Quer dizer, cada um vai para a sua atividade. Mas a atividade continua, ela segue em frente. Então eles se interessam pela gente, assim como a gente se interessa por pessoas queridas nossas. Só que eles estão num patamar superior. Qual que é o patamar superior? O patamar superior é que nós amamos muitas pessoas mais próximas, não raras vezes os nossos consanguíneos. E eles já conseguem amar como Jesus nos amou. Quer dizer, de uma forma mais altruísta, maior, como irmãos em humanidade, como filhos de Deus, como irmãos deles. Então, é nesse patamar que eles estão, e é isso que justifica estar aqui com a gente. Então, quando a gente estiver aqui, do mais certo, de todo certo que a gente possa ter, é a gente relaxar um pouquinho, respirar fundo e conversar com o Criador, conversar com Ele assim intimamente, com o Criador, e falar para Ele: olha aí, Senhor, olha as mancadas que eu dei aí, olha como é que está agora, estou tendo que enfrentar agora as coisas que eu nem imaginei que ia enfrentar, né? Ou então conversar com Ele, falar: olha, estou com esse probleminha aí, com essa dificuldade. Aqui é o momento da gente conversar, da gente se expor, a gente se abrir mentalmente com eles, né? E aí eles vão, de uma certa forma, trocando ideias com a gente, nos favorecendo, nos suprindo de possibilidades, de inspirações. Vai com calma, muda o comportamento, esquece um pouquinho, perdoa, cuida, dá atenção, faz contato, conversa. Muitas vezes eles inspiram coisas muito simples, que a gente nem pode imaginar. É a mesma coisa de você ir no maior especialista do mundo em determinado assunto, e aí ele vai chegar lá, você vai falar com ele o seu problema, que é imenso, gigantesco, e ele vai falar uma coisa que é uma coisa tão óbvia. Vai falar assim: mas isso não é difícil. A gente chegou à conclusão que para você resolver isso, você precisa perdoar, precisa esquecer, precisa amar, que você tem que olhar para frente, seguir em frente, não olhar para trás, umas coisas que a gente já sabia. E eles são os grandes especialistas, muitas vezes, e fazem isso com a gente. Aí você vai num especialista de orgânico, de saúde orgânica, e aí ele vai falar: cuidado com os excessos, cuidado com, sei lá, com álcool, com açúcar, com sal, com óleo, com carboidrato, umas coisas que a gente já sabe. Olha que interessante. Então, muitas vezes nós já temos as respostas que nós precisamos, mas a gente vem aqui, eles ajudam a gente a achar a resposta. Eles ajudam a gente facilmente a achar essa resposta. Então a gente respira fundo e fala: Senhor, estou aqui, vim de novo, estou me sentindo bem, cada vez melhor.
Olha, o que eu estou vivendo é uma consequência, eu não posso reclamar. Conversa com sinceridade, sabe assim, aquela coisa de sinceridade? Porque a gente também gosta muito de ser um pouco vítima, né? Então, às vezes a gente deu umas mancadas bravas aí, cometeu uns erros bravos, e a gente ainda acha que nós somos as vítimas. Então, isso é importante a gente pensar. Então, muitas vezes no dia a dia que a gente está vivendo, acontece algum dissabor, algum problema, alguma coisa. Levantar o ânimo e pensar, eu tenho que aproveitar essa experiência e saber qual é o ensinamento. Para qualquer coisa que nos aconteça, é importante a gente saber qual é o ensinamento, não é? Bom, agora que a gente mais ou menos já entendeu como é que funciona a assistência espiritual, eles vão embora com a gente, mas eles não podem interferir em algo muito sagrado que Deus nos deu a todos, chamado livre-arbítrio. Eles não podem interferir. Só interferem no nosso livre-arbítrio espíritos infelizes. Esses querem interferir. É mais ou menos a gente, quando tem um filho adulto, a gente quer porque quer que ele tem que fazer tal coisa, não é? E ele quer ir para um lado e a gente quer que ele vai para outro, quer interferir na liberdade de escolha dele. Os espíritos benfeitores não interferem. Se a gente der uma outra trombada bem forte, eles não podem interferir. Se eles falarem com a gente aceitar a admoestação, maravilha, mas se não aceitar, eles não podem interferir. Então é por isso que a gente vê grandes problemas na Terra. De vez em quando a gente liga lá aqueles canais de televisão e aí a gente vê umas coisas que você fala, aconteceu isso, graças a Deus não vai nunca mais acontecer uma coisa parecida com essa. Aí passa uns tempos, você olha de novo a televisão, você vê um negócio muito pior do que aquele. Você fala, meu Deus do céu. E algumas pessoas desavisadas pensam assim, por que Deus permite isso? Aí a gente pensa assim, é porque Ele não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Olha só, não interfere. Isso é uma coisa sagrada, não é possível, Ele não permite que interfira no livre-arbítrio. Claro que existem seres que influenciam e fazem um monte de coisa, mas isso é fora das leis divinas. Eles são rebeldes, né? Espíritos rebeldes. Então, é importante saber que nós temos o livre-arbítrio. Nós estamos errando, a gente pode continuar errando tranquilamente, não tem problema nenhum. Só que é mais ou menos como aquela ideia da plantação, né? Se a gente planta limão, planta abacaxi, planta laranja, planta feijão, planta arroz, planta alface, a gente só vai colher aquilo que nós plantamos. Só essa é a lei. A lei é assim, é tranquila, é fácil. O que nós estamos colhendo? Uma tempestade danada, né? E aí, o que a gente plantou? É só fazer essa reflexão. Estou vivendo um drama terrível na minha vida. Olha um pouquinho para trás, veja como que era a sua plantação. Estou vivendo um drama orgânico tremendo. Veja como que você era uns tempos atrás. Irascível, irritadiço, queria pegar todo mundo pelo pescoço, não aceitava nenhum tipo de corrigenda, não aceitava nada. Então, nós estamos só colhendo, é só a colheita que nós estamos fazendo. Então, aí vem a doutrina espírita, que são a sabedoria maior dos nossos irmãos espirituais, e falam assim para a gente, você quer colher alguma coisa boa, gostosa e suave? É simples, é só você plantar coisas boas, gostosas e suaves, só isso. Olha que fácil, não é? Então a gente tem vontade de, agredir verbalmente uma pessoa, mas essa não é uma boa plantação, né? Então a gente não planta isso. A gente tem vontade de fazer alguma coisa que não deve, então vamos plantar isso, vamos plantar outra coisa. E aí a gente começa depois a ver os frutos. É claro que os frutos não surgem de uma hora para outra, porque uma plantação às vezes demora, né? Uma maçã, por exemplo, são mais de 10 anos para dar. E Damasco, então, Damasco parece que são 80 anos. Imagina, você planta, só daqui a 80 anos você vai colher. Seus filhos, seus netos, bisnetos, sei lá quem é que vai colher, né? Então, tem certas plantações que são demoradas, que demoram para voltar, que não voltam imediatamente. Mas a gente já deve pensar nessa plantação. É por isso que os espíritos vêm até nós e nos convidam a uma coisa também muito simples: renovação interior, mudança interior.
Mas como é que eu faço uma mudança? Bom, primeiro você precisa conhecer o que tem lá dentro, não é? O Kardec tem uma colocação interessante para a gente que diz assim: conheça-te a ti mesmo. O Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, 919, se eu não me engano, que ele fala assim: como eu posso fazer para me melhorar já nesta vida? Esperto ele, né? Não quer esperar a outra para melhorar, não quer esperar chegar do outro lado para se melhorar, quer já se melhorar agora. E aí o Espírito de Santo Agostinho responde para ele assim, muito simples: conheça-te a ti mesmo. Mas o Kardec achou que isso era uma coisa muito simples, uma coisa que todo mundo já sabia, uma coisa que não era nada de novo. Ele falou assim: muito bem, mas como é que eu faço isso para me conhecer a si mesmo? E para me melhorar e me conhecer? Então aí ele deu um pequeno exemplo. Ele pegou a vida dele, o espírito, né, que tinha encarnado, já tinha vivido aqui, ó, a última encarnação de Santo Agostinho, e ele então explica como que ele fazia para ser melhor cada dia. Um pequeno desafio que a gente pode fazer para a gente, quer dizer, se um dia a gente escorregou, quando a gente for passar por aquele terreno escorregadio, a gente segura. Se um dia a gente caiu, a gente vai e passa segurando, assim, para não cair. Então é assim, faz um balanço do dia e no dia seguinte procura acertar todos os erros que você teve no dia anterior. Então, sei lá, foi grosseiro com alguém, no próximo dia procure evitar a grosseria. Sei lá, perdeu a paciência com determinada coisa, no dia seguinte procura se manter mais firme, mais fortalecido, mais em paz. Então são coisas simples, muito simples, porque a doutrina espírita, no fundo, é uma coisa assim de muita lógica e de muita simplicidade. Se a gente for pensar bem, são coisas muito simples, mas que a gente tem tanta dificuldade porque pensa que é muito complicado aplicar, e não é complicado. Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, ele só coloca uma complicaçãozinha assim, como eu vos amei. É claro que é muito difícil amar como Jesus amou, é óbvio que é difícil, não é? Mas a gente amar uns aos outros não é uma tarefa difícil. Se a gente for pensar bem, sabe por que não é difícil? Porque a gente já tem esse exercício dentro de casa, com filho, com neto, com familiares. A gente já tem esse exercício. Por que a gente não pode continuar exercitando fora dos nossos muros? Com aquela pessoa que atende no balcão, com aquele moço que trabalha no transporte, com aquela pessoa que passa na via pública. Não, mas você não precisa chamar de meu amor, meu querido. Nada disso. É desejar o bem, desejar que a pessoa se mantenha bem, em condições favoráveis, vibrar pela felicidade dela. Quando você tiver que ter um relacionamento, né, com essa pessoa, uma conversa, alguma coisa, ter uma conversa amistosa, tranquila, como fosse com uma pessoa que você gosta muito, que você ama muito. Quando a gente é namorado, quase todo mundo tem cabelo branco aqui, né? Então, quando a gente foi namorado no passado, olha como a gente tratava da nossa namorada, do nosso namorado, não é? Você vai lá em casa, meu Deus. Aí vai lá, fica a tarde inteira fazendo uma comida para o namorado, não é? O namorado vai levar, vamos no cinema, aí vai no cinema. Eu estou falando de coisa de 50 anos atrás, estou falando de agora, né? Então marcava para ir no cinema, assim, e só tinha palavras de amor. A gente só tinha palavras de amor, olha que coisa. Com a namorada só tinha palavras de amor, assim. Nossa, aconteceu isso com você, mas que flagelo, mas vai melhorar, confia, não é? A gente sempre tinha uma palavrinha assim de bom ânimo, de amor. Olha como a gente já exercitava, não é? Eu só vou ficar nessa parte. Vocês estão pensando que eu vou continuar a falar do casamento, Não, vou parar aí, que é onde a gente tem que se fixar nessa parte, né? Então, fazer um pacto com aqueles que a gente convivem com a gente. Só temos palavras de amor. Quando a pessoa foge às palavras de amor, a gente dá uma certa... mas isso não são palavras de amor, não é assim que se fala com amor. Então, termos uma convivência assim. Se a gente conseguisse nos amar profundamente uns aos outros, imagina como que a gente estaria. Muitas pessoas já vivem pleno mundo de regeneração por causa do amor. Elas já têm amor pelas pessoas, já amam as pessoas. E não é esse amor piegas não que a gente está falando, é um amor verdadeiro, profundo, de humanidade. Não quero mal de ninguém,
só quer o bem das pessoas. Ajuda onde é possível ajudar, em qualquer circunstância. Não é porque está em um lugar ou no outro, porque está desse jeito ou está daquele jeito. Não, ajuda qualquer pessoa em qualquer circunstância. Está sempre atento para favorecer. Sempre atento. Isso é coisa de pessoa que ama. Está sempre pensando em ajudar aquele que está ao seu redor. Está sempre pensando em ser útil com aqueles que convive. Isso é uma coisa de amor. Então, cada vez mais que nós vamos aplicando esse sentimento próximos de nós, veja como a gente vai começar a enxergar um mundo diferente do que a gente hoje enxerga. Porque hoje a gente tem medo uns dos outros. Tem tanto medo que inventaram um negocinho de ferro assim com vidro, quadradinho, que a gente entra dentro daquele troço lá e fica só olhando para ver se não tem ninguém assim que possa nos prejudicar. Imagine, a gente não só entra nesses lugares, entra dentro de um carro, dentro de uma bolha. Aí a gente fica sempre pensando em quem pode nos prejudicar e nunca, quase jamais, em alguém que pode nos favorecer. Ou que pode também ter o mesmo sentimento que a gente. Por que a gente vive com medo? Mas a cidade de São Paulo, mas é assim, assado. Tudo bem, é compreensível. Mas você já procurou confiar plenamente em Deus e derramar tesouros de amor pelas pessoas em geral? Que é aquela coisa assim de querer o bem dela, de não ter uma palavra de crítica, de diminuição, de a gente se libertar dessa inferioridade que nós vivemos. Será que a gente já consegue viver assim? Porque quando a gente conseguir viver assim, olha, tenho conhecidos, não devia falar isso, não devemos dar exemplo pessoal, isso não é muito bom, né? Mas tenho conhecidos que mudaram de São Paulo e foram para o interior. Aí a gente vai visitar o interior, tem muro de 4 metros, 5, 6 metros de altura. Fala, mas por que você está com esse muro? Esse bairro que eu estou morando aqui é muito perigoso. Meu Deus do céu, ele saiu da cidade de São Paulo, foi para lá, para ficar desse jeito. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, será que o perigo não está dentro da gente do que fora? Sabe como que o perigo chega pertinho da gente? Porque o perigo é como uma floração de uma plantação. Tem uma hora que tem que florir. Então é sinal de que nós plantamos errado. Porque quando a gente não planta errado, nós não temos que temer. Não tem o que temer. Planta certo, não tem o que temer. Mas tem uma circunstância que estão fazendo isso. Não tem o que temer. Já ouviram falar no Evangelho que tem uma passagem interessante que diz assim para a gente: as ovelhas não caem em armadilhas de lobos. Já ouviram isso? Nunca ouviram? Está lá, Jesus falou isso. Não cai em armadilha de lobo, ovelha não cai. E quando a gente cai, por que a gente caiu? Porque em um determinado momento a gente quis ser lobo. Olha só. Ou a gente está colocando a pele de lobo, né? Ou quer ser um lobo, ao invés de ser uma ovelha. Olha só. Então, a gente pode resumir isso. Eu acho que cada um de nós pode pensar numa experiência dessa, de viver com mais tranquilidade, ou viver temeroso. E por que a gente tem tanto medo? Mas a gente nunca sabe o passado e o que nós já fizemos, o que pode acontecer. Será que existe sorte e azar? Será que a gente vive assim, sob essa superstição maior? Dizer, que sorte que ele não veio na minha casa, tipo assim. Será que é assim que funciona as leis? Que azar, fui parar o carro bem ali. Será que é assim que funciona? Então, isso mostra para a gente o quanto a gente precisa fortalecer a nossa fé e a nossa confiança. Que sorte, achei o marido ideal. Que azar. Como é que fala? Quando fala azar do casamento, o que é que aconteceu? Não achei o marido ideal, achei um marido que não era ideal, não é? Mas será que é assim que funciona? Também no casamento, porque se for pensar assim, tem mulher ou tem homem que tem sorte, então é isso, é sorte? Conseguir uma esposa perfeita ou um marido perfeito, será que é sorte? Ou é azar, não sei. Será que a gente acredita nisso? Então, devagarzinho a gente vai fortalecendo o nosso ânimo, a nossa fé, e vai entendendo que estamos aqui sob leis da criação,
Mas acima de tudo, nós precisamos aprender a nos amar. Esse é o nosso maior objetivo aqui na Terra. Quando a gente chegar nesse ponto, aí as coisas vão tranquilizar, a gente vai viver mais suave, mais tranquilo. Eu fico pensando, se hoje a gente sente as coisas tão perigosas, as pessoas, as coisas, as situações, as cidades, e aí você vai lá num romance de 2000 anos, tem há 2000 anos do Emmanuel, aí você pega aquele romance quando as pessoas só andavam de cavalo, e às vezes tinha que atravessar um lugar ermo por quilômetros a fio, às vezes ia a família junto numa pequena caravana. Imagine uma caravana e a pessoa, lembra da história do Velho Oeste, não é? Que a pessoa andava com aquelas caravanas assim, totalmente vulnerável. Imagine isso. Aí no romance do Emmanuel, 2000 anos, a gente enxerga lá um rapto do filho do Públio Lentulus. O camarada assalariou uma funcionária da casa dele lá, uma moça que trabalhava lá, e ela pegou o neném e deu para uma pessoa sumir com ele. Imaginem, nem nesse sentido, no sentido cristão propriamente dito, você ia fazer uma reunião igual a essa, tinha que ficar de olho para ver se a polícia não chegava, porque prendia todo mundo e ninguém aparecia mais, sumia todo mundo. Imagina. E hoje a gente acha que as coisas são perigosas, né? Tudo perigoso. Aí vem um malfeitor aí com uma arma na mão. A gente já passou muito pior do que isso. Vocês lembram? Todo mundo já deve lembrar, nos tempos de Jesus, até 200 anos depois de Jesus, quantas pessoas tomavam todos os seus bens, prendia você e depois botava você no circo lá para ser devorado por feras. Imagina só um negócio desse. E hoje a gente não tem isso. A gente vive. Nossa cidade, 70, 80, 90, 100 anos, tranquilo. 100 anos. Você mora aqui há 100 anos. Onde você morou durante todo esse tempo? Morei aqui nesse mesmo bairro aqui, Santana, sei lá, Casa Verde, Santo Amaro. O camarada dura 100 anos. Imagina só, 80, 90 anos. Passou uma outra coisinha, tudo bem, mas está lá ainda. Então, que a gente possa fortalecer o nosso ânimo, a nossa fé, e que a gente possa aprender a plantar mais frutos doces e suaves, porque olha que coisa legal que está lá no Evangelho. 100 por 1, ou seja, você planta uma semente e tem o potencial de receber 100 frutos daquela semente, de tempos em tempos, não é só uma vez não, porque uma árvore frutífera não dá só uma vez, né? Ela dá, a cada ano, a cada período, ela dá aquele monte de frutos. A gente antigamente tinha em casa, em goiaba, jabuticaba, essas coisas, né? E a gente não dava conta de comer, porque caía tudo, perdia quase tudo, porque dava muito fruto, uma semente, imagina só. Então, se a gente conseguir plantar uma semente no bem, olha o que a gente pode colher. A anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa. Árvore nobre a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humildes que semeias, pelo espinheiral das dores alheias que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando os males da terra. Pensem nisso. Uma sementinha boa, uma ação boa, é capaz de gerar de tempos em tempos centenas de frutos por uma semente do bem que a gente possa realizar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não perca as esperanças. Os Espíritos estão muito prontos para nos favorecer, e se a gente se ligar com eles e fazer uma parceria com eles, a gente é suscetível de conseguir coisas assim extraordinárias. Muito obrigado.